Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Mayra. Eu queria saber quem nos visita pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, tá? Se vocês quiserem depois bater um papo com os pastores lá atrás, tá bom? Amém. Hoje é um dia muito importante. Além de ser domingo de celebração, é a nossa Santa Ceia. Santa Ceia... Santa Ceia é algo sobrenatural da parte de Deus, porque Santa Ceia nunca foi e nunca será condenação, mas Santa Ceia é renovação de aliança com o Senhor. Amém? Eu queria que você pudesse abrir agora em 1 Coríntios 11. Versículo 23. Algo muito importante. Como eu disse, Santa Ceia é renovação de aliança. Santa Ceia não é condenação, Santa Ceia não é acusação. Você não precisa fazer isso ou aquilo, mas precisa seguir os princípios do Senhor. E se hoje você se encontra aqui, é porque Deus ele quer falar para você que você não precisa tomar Santa Ceia com medo ou receio do que o Senhor possa fazer. Mas quando você é marcado pelo sangue do Cordeiro, não há nenhuma condenação. Não há nada que possa tentar atacar sobre a sua vida. Não há nenhuma enfermidade, não há nada que o inimigo tente contra-atacar. Porque você é marcado pelo Senhor. Amém? Nesse momento agora, vamos ler lá em 1 Coríntios 23, que diz assim: permito recordar a vocês o que acontece na Santa Ceia do Senhor, que é por ela que a importância fundamental. Recebi as instruções do próprio Senhor e as transmiti a você. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois deu graças e ele partiu. E disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para que se lembrem de mim. E depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este é o cálice em que o meu sangue e a minha nova aliança. Diz bem claro que é uma nova aliança. O mês que se passou não tem mais como rotular a sua vida. Nem os problemas, nem as situações, nem as acusações do inimigo, porque hoje é decretado na sua vida uma renovação de aliança. Então não tem nenhuma culpa, não tem nenhum erro, nada tem maior valor do que aquilo que foi entregue lá na cruz. Porque foi ele. Quando ele se entregou naquela cruz, toda a enfermidade foi cessada sobre a sua vida, todo jugo foi quebrado, porque ele disse: os meus filhos são eleitos. Amém? E este é o meu cálice, o meu sangue da minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem desse cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repitam desse ato até que o Senhor retorne. Amém? Queria chamar agora o pessoal que vai estar servindo a Santa Ceia. Vou pedir para que você possa ficar de pé, fazendo um favor. Que você possa fazer agora uma autoavaliação de que você possa saber que Santa Ceia não é condenação, mas é aquilo que Ele te libertou. Tudo aquilo que o inimigo tentava contra-atacar sobre a sua vida não tem mais autoridade, porque você agora é liberto, você agora é filho, você é sarado, todo mal foi cessado sobre a sua vida. E hoje nós estamos aqui para falar: Senhor, estamos aqui mais um dia, que o Senhor possa renovar a aliança. Amém?
Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu apresento esses elementos diante de Ti, Deus, crendo que tem um grande resultado, Pai. Obrigado porque naquela cruz foi derramado o Seu sangue, Senhor, e foi declarada uma nova aliança, Senhor. Hoje somos libertos, somos curados, somos sarados, porque o Teu sangue foi derramado por nós, Pai. Obrigado porque o Teu corpo, Senhor, significa, Deus, algo sobrenatural, que nenhuma, Senhor, iniquidade, Senhor, nenhuma enfermidade tem autoridade sobre a nossa vida, Senhor. Nós declaramos a Ti, Deus, uma renovação de aliança, Deus. Senhor, Santa Ceia é renovação, Deus. Santa Ceia é renovo diante de Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, abençoa esses elementos diante de Ti, crendo, Senhor, que a Santa Ceia é algo sobrenatural da parte de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, meu Pai, que cada pessoa, Senhor, que participa dessa Santa Ceia possa sair daqui marcado pelo Senhor, Deus. Em o nome de Jesus. Podem servir. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas sempre o Filho. Fala, guerra! A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Ó morte, onde estás, o Rei? O Rei ressuscitou, Ele venceu, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, e pra sempre Ele vive e ressuscitou. Fale, cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cante, cante, cante. Cantamos aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Para a morte, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. E pra sempre Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças ao Senhor. Ele partiu e disse: esse é o meu corpo
partido por vocês. Façam isso para que lembre de mim. Participa do pão, irmão. Aleluia. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice. Este é o meu cálice, o meu sangue da minha nova aliança com vocês. Tudo é renovado, tudo é feito, tudo é novo, porque o Senhor hoje renova a aliança com você. Participa do sangue do Senhor. Oh, aleluia! Oh, rararabaxê, tererê, calarabaxê. Obrigado, Senhor, porque o seu sangue foi derramado. Aleluia, e cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, Somente o Senhor é santo. Aleluia. e cantamos aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Pra sempre exaltado é, pra sempre pra sempre Ele ressuscitou, irmão. Por você, por mim, pela nossa família. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigado pelo seu alto preço naquela cruz por nós, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas. E hoje nós estamos aqui, Deus, para declarar o quanto o Senhor é santo, digno, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Pode sentar. Amém? Hoje o meu bate-papo vai ser comigo, entendeu? Eu queria que vocês pudessem abrir em Juízes 6, Juízes 7, quer dizer. Queria que você pudesse prestar atenção, porque o texto ele é bem extenso, mas o tema da palavra de hoje é: quando seguimos a direção de Deus, não tem como dar errado. Não é mesmo? Quando a gente segue a direção do Senhor, não tem como nada dar errado. Quando a gente se posiciona diante dEle, segue somente a direção dEle, tudo vai conforme Ele é ordenado. Amém? A palavra de hoje, do texto, é Juízes 7, Gideão derrota os midianitas, que diz assim: Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Herode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale do porto da colina de Maré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais, e se eu deixar todos lutarem contra os midianitas, o Israel se vangloriará, e diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem água das mãos, lambendo como se fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que ajoelham e põem a boca sobre a água para beber. Apenas 300 homens beberam a água das mãos, e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água.
o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei Israel, entregando os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas e os chifres de carneiro dos outros guerreiros, e os mandou para casa. Mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento de Midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: levanta-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo, Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo a você. E enxergará de que conseguem e terem ânimo para atacar. Então Gideão e o seu povo de Purá desceram até os limites do acampamento do inimigo. Os exércitos de midianitas de Amoleque e os povos dos lestes e os seus camelos eram tão numerosos como grãos de areia da praia, impossível de contar. Gideão se aproximou do exato momento em que um homem contava um sonho ao seu amigo. O homem disse: tive um sonho no qual o pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento de Midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa. A espada de Gideão, o filho de Joás, o israelita de Deus, entregou todo o exército de Midianita na mão deles. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostou-se em adoração e voltou para o acampamento de Israel e gritou: levanta-se, o Senhor entregou o exército de Midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada um uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos estiverem comigo, tocarão as trombetas, toquem as suas também, ao redor de todo o acampamento. E gritem pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e a troca da guarda inimiga, Gideão e os 100 homens chegaram ao limite do acampamento de Midianita. E de repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu que todos os midianitas correram de um lado para o outro, gritando, apavorado, enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam acampando e lutarem uns contra os outros com as suas espadas. O que os sobreviveram fugiram para lugares desertos, como Beta-Sita, perto de Zerá, e divisa de Abemoleque, perto de Tabaté. Querido, não teve como dar errado, porque Gideão seguiu a direção de Deus. Ele se posicionou muito antes de ser atacado pelos inimigos. E algo que eu quero falar para você: não esteja pronto somente quando algo do inimigo vem contra você, mas se posicione muito antes. Porque quando você está posicionado, não tem como dar errado. Porque quando você segue a direção do Senhor, assim como Gideão seguiu, não teve como dar errado. O Senhor ainda deu instruções para ele, falando que ainda havia pessoas demais, porque o Senhor não quer que a gente perca o propósito em gloriação do nosso eu. O Senhor quer que a gente siga o propósito diante da direção dele.
Então, quando qualquer coisa se apresentar à sua vida, não perca o propósito. Não foque a direção do seu eu, do seu orgulho, daquilo que você deseja muito. Mas foque somente a direção do Senhor. Porque quando a gente segue a direção do Senhor, não tem como dar errado. Muitas das vezes, se alguma coisa está dando errado, é porque a gente quer dar do nosso jeitinho. Ah, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas tem que ser a minha também. Não é como a gente quer. É como o Senhor vai fazer. E aquilo que o Senhor faz é muito maior, é muito melhor. Eu não sei o que você escreveu na meta dos seus anos, mas pode ter certeza que Ele vai fazer maior do que você escreveu. Ele vai fazer além das escrituras, porque Ele é aquele que pode fazer, Ele é aquele que pode solucionar, Ele é aquele que abre a porta, Ele é aquele que ressuscita, Ele é aquele que pode fazer muito mais. Então, quando qualquer situação se apresentar à sua vida, não tente fazer da sua maneira, mas siga a instrução do Senhor, porque Ele é o melhor. Gideão podia ter recusado a instrução do Senhor, podia ter falado, poxa, Senhor, é poucos homens para eu ir até. Dizia que o povo que era contra Gideão, que eram os amalequitas, todo o povo ali era como areia. Areia você não pode contar. Gideão, ele podia ter se apresentado, podia ter falado, poxa, Senhor, eu não vou conseguir. Mas ele seguiu a direção do Senhor. Se posicione antes de qualquer ataque do inimigo. Amém? Deus arrancou Gideão de todo e qualquer desespero e medo em meio à situação e mostrou para ele para focar na ótica do propósito. Quando qualquer coisa se apresentar na sua vida e tentar tirar você do propósito, foque na direção do Senhor. Quando qualquer situação se apresentar em desespero, em medo, foque na direção do Senhor. Porque como eu disse no tema da palavra, quando a gente segue a direção do Senhor, não tem como dar errado. Quando a gente tem a plena certeza de que somente Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. A gente não está aqui nessa vida de passagem porque a gente quer conquistar as nossas áreas, seja profissional, seja o que for, somente para isso. A gente está aqui para ser usado por Ele. E quando a gente entende isso, o valor da nossa vida é muito maior, porque a gente não está aqui só para o nosso eu, a gente não está aqui só para as nossas vontades, mas a gente está aqui para ser alcançado, para expandir isso para outras pessoas. Então, quando qualquer situação se apresentar à sua vida, não se foque na direção do desespero, mas se foque na ótica do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu não sei qual é o processo ou a situação que você esteja passando, mas quando você confia e segue as instruções de Deus, como eu disse, não tem como dar errado. O inimigo, ele pode até bater a sua porta, ele pode até falar de que não vai dar certo, as pessoas à sua volta podem olhar, não tem jeito, mas o Senhor manda te dizer que é muito maior, que é só ainda o começo do que Ele ainda vai fazer na sua vida. Que é muito maior, que é muito melhor. Quando qualquer situação bater a sua porta, não foque no problema, não foque nessas situações, não foque naquilo que você está vivendo, mas creia que as instruções do Senhor é melhor para a sua vida. Amém? Você está agora aqui com um ano começando, com inúmeras oportunidades de crescer com o Senhor, e você vai só crescer sozinho? Não. Leve isso para as outras pessoas, porque pessoas precisam de encontrar aquele que te alcançou, aquele que tirou você do império das trevas, aquele que te libertou. A sua vida é um testemunho. Chegou a hora de você testemunhar lá fora. Chegou a hora de você poder alcançar outras vidas. Gideão, ele contagiou outras pessoas. Tudo aquilo que Gideão falava, as pessoas que estavam à volta faziam. Gideão poderia até estar com medo, mas Deus foi lá e falou assim, se você ainda tem medo, vai lá, desce lá no acampamento. Gideão desceu. E quando ele teve a interpretação daquele sonho, ele disse, Gideão começou a andar como a promessa já tivesse concretizada. Quando a promessa já tivesse feita. Gideão não se comportou como um imaturo, não se comportou como cheio de medo. Ele começou, Deus é aquele que me deu as instruções, então Ele vai fazer. Se Ele me deu as instruções, eu vou à frente, porque Ele vai fazer. E assim é na nossa vida.
O Senhor, Ele vai fazer, o Senhor, Ele vai cumprir. Para as pessoas podem dar tudo errado, para os médicos não tem mais jeito, mas o Senhor é aquele que tem a última palavra. E quando Ele fala, Ele vai concretizar. Deus, Ele não te faz sonhar à toa, Ele te faz porque Ele vai concretizar. Então, quando você se posiciona diante do Senhor, meu irmão, não tem como dar errado. Amém? A direção de Deus não precisa ser mudada para ficar do seu jeitinho e nem tentar enfeitar. Como eu disse, a direção de Deus para a sua vida é clara e revela o resultado em meio ao propósito. Então você pode ter certeza que se o Senhor te chama, Ele quer concretizar um propósito na sua vida. Ele quer que a promessa seja estabelecida e que pessoas à sua volta saibam que o Senhor é o seu Deus. Que saibam também que elas também podem ser alcançadas por esse Deus que cura, por esse Deus que liberta, por esse Deus que quando fala, faz. Ele concretiza, Ele realiza. Deus não te chamou para ficar parado, sentado ou contando frustrações. Ele te chamou para viver o propósito dEle. Quando você entende isso, não tem nada que o inimigo se levante. Porque não tem autoridade, porque quando você se posiciona diante do Senhor, não tem como dar errado. Quando você foca no propósito, quando você sai dessa zona de conforto e começa a focar no propósito, Ele é aquele que chamou, Ele é aquele que vai fazer, Ele é aquele que vai cumprir. Então confie no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a sua expectativa para as coisas que você tem pedido para o Senhor, mas saiba que Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai cumprir no momento certo. Mas você também precisa estar posicionado. Não adianta nada o Senhor querer fazer e você não estar escutando as instruções dEle. Não tem como fazer só da nossa maneira, não é força do nosso braço. É aquilo que o Senhor irá fazer. Amém? Gideão poderia querer fazer da sua vontade e dizer para os homens... Gideão poderia fazer da sua vontade, aos poucos para o homem daquela batalha. Mas toda a direção de Deus que era dada a Gideão era gerada uma grande expectativa, dizendo, vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer algo sobrenatural de Deus. Da outra vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a passagem do paralítico, que quando o Senhor chega, o sobrenatural acontece. Não tem como as coisas ficarem normais, não tem como a situação ficar da mesma forma, porque quando o Senhor chega, o sobrenatural acontece. Eu não sei qual é a situação, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem suplicado ao Senhor, mas quando você se posiciona e o Senhor chega, o sobrenatural acontece. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que não é sobre a força do seu braço, não é sobre o seu jeitinho, mas é sobre o Senhor. E quando você entende isso, você entende o seu real propósito aqui nessa terra. Que o Senhor te chamou. Você não é qualquer pessoa. Você é filho eleito de Deus. Amém? Como eu disse, as pessoas podem olhar à sua volta e dizer que não tem mais jeito, que não vai acontecer. Mas quando Deus manda a direção, tudo vai acontecer. Deus é aquele que envia a resposta. Deus enviou a direção certa para Gideão. E algo sobrenatural aconteceu naquele acampamento. Então, a direção do Senhor é certa, porque é seguro confiar no método de Deus. É seguro. Quando você confia no método, das instruções do Senhor, não tem como dar errado, não tem como as coisas lá fora serem maior do que o propósito dele na sua vida. Onde era para ter um ponto final, haverá um recomeço. Aonde as pessoas podem achar que é um ponto final na sua vida, onde as pessoas podem achar que não tem mais jeito, é um recomeço, só é o recomeço do que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Gideão já se comportava com o cumprimento da promessa. Jesus falou que ele ia fazer, e Gideão se posicionou, ele já se comportava com o cumprimento da promessa naquele lugar.
Nós precisamos nos comportar com o cumprimento da promessa. Ainda não pode estar sendo feito, mas você está posicionado, porque você sabe que Ele vai fazer, Ele vai realizar. Quando você está posicionado, já se comportando com o cumprimento da promessa, não tem nada lá fora, não tem nada que acontece à nossa volta que pode ser maior do que aquilo que o Senhor já designou. No mundo espiritual, já está liberado, você só precisa tomar posse. Toma posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Às vezes você fica falando, ai, não acontece, não acontece. Só você precisa se posicionar e tomar posse, porque já é seu. Já está liberado no mundo espiritual, toma posse do que é seu. Jesus venceu no deserto e Eva errou no paraíso. Não é sobre lugar, é sobre escolha. Então, quando você estiver passando por situações, não é sobre o lugar, é sobre a escolha. Qual vai ser a escolha que você vai fazer em meio ao processo da sua vida? Você vai se focar no propósito lá na frente, vai acontecer. Não tem como dar errado, porque o Senhor chegou, não tem como dar errado. Jesus, ele foi tentado no paraíso, ele foi tentado no deserto, e Eva foi tentada no paraíso. Não é sobre lugar, é sobre escolha, o que você tem escolhido para a sua vida. A direção de Deus, as instruções do Senhor, ou as coisas que o inimigo apresenta, que é mais fácil. Chegou o tempo, a gente está hoje no ano de 2023, e você vai carregar as mesmas bagagens dos outros anos, você vai carregar os mesmos erros, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Deus hoje ele está te dando uma oportunidade de você seguir as instruções dEle. Porque quando você se posiciona para seguir as instruções dEle, não tem como dar errado. Não tem como. O inimigo pode soprar no teu ouvido, as situações à sua volta podem acontecer, mas você está firme porque o Senhor é o teu alicerce e não tem como dar errado. Ô Espírito Santo, não tem como dar errado. Se Deus ele te trouxe hoje aqui neste lugar, foi para falar para você que quando você está posicionado diante do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como. Porque você está firmado, porque o alicerce é Deus. Pode passar vento, pode passar o que for, pode cair chuvas e mais chuvas, pode coisas acontecerem à sua volta para tentarem fazer você cair. Mas o Senhor está falando, filho, ei, levanta. Quando eu estou na frente não tem como dar errado. Eu sou aquele que abre o caminho, eu sou aquele que abre a porta, eu sou aquele que soluciona o problema. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Saia daqui hoje tomando posse daquilo que é seu, porque quando o Senhor entra, não tem como dar errado, querido. Você está com uma nova oportunidade diante do Senhor. Deus está falando, ei, filho, levanta, porque quando eu entro, não tem como dar errado. O Senhor é aquele que entra e soluciona. Lá fora pode estar perdido, lá fora não tem solução, mas o Senhor está falando, eu cheguei. E não tem como dar errado. Amém? Nesse momento agora eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios 9, 7. Amém? E diz assim, a cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento agora eu queria que você ficasse de pé, fazendo favor. Que nesse momento não é uma parada no culto, mas é um momento muito importante.
Eu, quando entrei na igreja, eu tinha apenas 9 anos. E hoje eu tenho 23. E eu entendi que semente, quando é gerada no altar, a oferta, quando você pega o papel na sua mão, pode ser até dinheiro, mas quando você coloca no envelope, é uma semente gerada no altar. Antes disso, a Jéssica vai dar um testemunho. Boa noite, graças e paz. Vou ser breve, não vou demorar. No dia 18, nós fizemos um culto profético aqui. O pastor liberou uma palavra sobre viver na unção de Isaac. E ele lançou um desafio para a igreja. Ele colocou 3 propostas de 1.000, de 500 e de 250. E assim, eu não costumo ficar de fora de desafio de jeito nenhum. Dou meu jeito de conseguir participar. E sempre busco novas oportunidades, porque eu sei que todas as vezes que o pastor lança um desafio para a gente, é uma oportunidade muito grande de crescimento. Então, assim que ele falou, no culto que ele fez o desafio, eu estava passando mal e não consegui vir. Inclusive, em casa foi uma coisa, eu estava muito, muito assim, mal. Gente, pelo amor de Deus, me deixe ir para a igreja. Mas você não está conseguindo nem ficar em pé. Não interessa, me deixe para a igreja, por favor. E eu não consegui estar aqui. Mas aí, no culto seguinte, ele trouxe o desafio novamente, eu consegui participar, consegui fazer parte desse momento. E aí, eu entreguei essa oferta por um motivo específico e tudo mais. Para quem não sabe, eu vou casar. Né? A bênção chegou, irmão. Acredita no teu milagre, que vai chegar para você também. E aí... Lindo, meu noivo, te amo, noivo. E aí a gente estava pensando em casar só no civil, sabe? Porque a gente não tinha como bancar uma moradia, não tinha como bancar todos os recursos de montar uma casa e recursos para um casamento, uma festa de casamento. E aí a gente estava conversando sobre isso e tudo mais. Aí, antes de entregar a oferta, eu falei assim, lá no jantar de casais, vamos fechar o contrato da festa, que o resto Deus vai resolver. Deus vai na frente, vai abrindo caminho e a gente vai passando. Vamos fechar aqui o contrato que vai dar certo. Aí tá, fechamos o contrato da festa. Aí toda vez o João falava assim, a gente vai ter uma festa muito bonita, mas a gente vai morar onde? Rapaz, Deus está cuidando das coisas. Aí viemos aqui e entregamos o nosso desafio no altar. No dia seguinte, meu avô tem um comércio aqui na esquina, no bairro. O rapaz chegou lá e falou assim, aí, seu Josias, tá bem vendendo aquela casa ali, na frente da minha casa, rapaz. Ó, eu tinha uma listinha, tá? Tem que ter quintal grande. Ó só, exigente, a menina exigente. Tem que ter um quintal grande, tinha que ser perto da igreja e tinha que ter perto de comércio. Essa foi a minha listinha. Aí tá. Aí ele foi e falou assim, tá vendendo aquela casa ali da frente. Aí tá, beleza, entreguei o desafio. No dia seguinte, o meu avô falou assim, tá bem vendendo aquela casa ali, vou bem ver de comprar para você morar com o seu noivo. No dia seguinte. Aí ele foi, vamos indo. Aí ele foi, entrou em contato, foi lá, aí o corretor falou assim, olha, mas tem gente na frente já. Aí ele foi e trouxe a notícia de volta. Fui lá resolver, mas tem gente na frente. Falei, não tem ninguém na frente, vai dar tudo certo. Aí a corretora fechou para a festa de final de ano. No primeiro dia que a corretora abriu, ele foi lá e ele foi resolver as coisas e voltou. Eu falei, e aí? Aí ele falou assim, não, ainda não resolveu, calma aí. Aí no dia seguinte, eu estava aqui na igreja, quando eu cheguei em casa, ele falou assim, então, comprei. E agora eu posso ter uma festa de casamento e morar numa casa que tem quintal grande e que é perto do comércio e que é perto de casa e da igreja. Porque Deus continua realizando sonhos, que Deus continua cumprindo com aquilo que Ele promete para nós. Todas as suas promessas são para nós, para que nós possamos viver nessa terra. Amém? Amém? Deus não traz problema, Deus traz solução. Fala pro teu irmão, que mensagem, hein? Acho que eu não vou pregar mais dia de domingo não, hein? Deus não traz problema, Deus traz solução.
Glória a Deus. Parabéns, diaconisa Mayra. Muito forte. E a Jéssica esqueceu só de uma coisa, que ela não tinha o dinheiro para dar a semente. E eu tinha dito que era Deus que ia preparar isso. E a própria avó dela falou assim, toma esse dinheiro aqui de Natal para você. Quanto tinha? 250. Exatamente a semente que ela pegou. Porque às vezes as pessoas ficam de fora de um ato profético, que está valendo ainda, tá, querido? Hoje alguém me perguntou, pastor, aquela semente posso entregar hoje? Entrega quando você tiver. Só não faz voto com Deus e não cumpre, porque Deus não se agrada disso. Amém? Então, ela entregou essa semente e a profecia era ainda esse ano. Ainda esse ano. Porque o pessoal, o ano já tinha acabado. E a Vanessa e ela tiveram o testemunho ainda esse ano. Amém? Porque está valendo, sabe, querido? Deus não traz uma palavra. Deus nunca vai te pedir uma semente se Ele não quer trazer uma colheita para você. Escreve isso aí na tua vida. Se Deus me pedir uma semente, é porque Ele tem uma colheita para a minha vida. Só que eu tenho que, como ela disse aqui, não é o lugar, é a escolha. Eu preciso decidir. Porque Deus não vai me obrigar, mas a decisão é minha. E quem está contando testemunho aqui é porque decidiu. Eu tinha falado que 50 pessoas, ainda tem uns envelopes aí que alguns ficaram de fora ainda. Fica de fora não, que a unção está valendo, querido. Até a próxima profecia ainda está valendo. Se Deus falou contigo, faz, que o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Hoje é aquele nosso dia de consagração do nosso dizimista. Amei essa mensagem, sabe, Mário? Deus trouxe essa... Eu já preguei esse texto várias vezes, mas eu nunca tinha tido essa inspiração. Deus entrou. Gideão estava com um problema, Deus chegou com a solução. Meu Deus, vou me alimentar até a próxima vez. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Por favor, Senhor, continua nos ajudando. Nós precisamos de Ti. Querido Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Obrigado por cada um, Senhor, pelas ovelhas desse rebanho, pela liderança dessa igreja, que tem feito esse lugar crescer, meu Deus. Obrigado pela volta, pela restauração, pela restituição. Obrigado pelas pessoas que o Senhor está confiando, Deus, que nós temos a capacidade de apacentarmos, pastorearmos essas pessoas. Hoje é um dia de gratidão, um dia que foi o derramamento do Teu sangue, do Teu corpo, que foi quebrado por nós. E nós estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor. E esses céus transformadores. Obrigado, Senhor, desse culto de gratidão por cada vida, Senhor, por cada equipe nesse lugar, que tem feito esse lugar a cada dia melhor. Nós somos gratos, Senhor, a Ti. Continue enviando, Senhor, os trabalhadores para a Tua seara, porque a seara, Senhor, está madura, está pronta para ser colhida. O que faltam são ceifeiros. Envie os ceifeiros, Senhor, que nós atingiremos a meta que o Senhor colocou no nosso coração, de abrir uma igreja a partir desse lugar para 2.000 pessoas, para 8.000 pessoas, com culto de 2.000 pessoas no domingo, Senhor. 4 cultos no domingo. É isso que explode dentro do nosso coração, de ver essa geração. E vai chegar um dia que nós teremos contribuído com a porção que o Senhor mandou, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, a ser ganhadores de alma, no nome de Jesus. No nome de Jesus.